Bom dia, senhores, tudo bem com vocês? Vamos dar então continuidade às nossas aulas de filosofia? Bora? Nossa, eu nunca falei bora, né? Primeira vez. Então, gente, o tema da nossa aula de hoje é liberdade de pensamento e expressão. Começa na página 11. Então, nós vamos usar a página 11, 12, 13, 14 e 15. Então, da página 11 à página 15 da aula de hoje. Vamos lá, então? Página 11. Peguem a apostila de vocês, abram na página 11. Sem a apostila aberta não vai ter como fazer, vocês não vão entender, vão ficar perdidos, tá bom? Peguem lá. Então, a página 11 vai nos começar dizendo que a liberdade de pensamento e expressão, ela é algo típico em uma democracia. O que é uma democracia? É uma espécie de governo onde as pessoas têm liberdade para escolher seu representante, o governador, o presidente, assim por diante, o primeiro-ministro em alguns casos. E também elas têm liberdade de expressar seu pensamento. Então você pode ter qualquer religião, a religião que você quiser. Você pode expressar seu pensamento político. Você pode expressar seu ponto de vista filosófico. Você é livre para pensar e expressar o seu pensamento. Beleza? Então, só que isso vai estar na Constituição desses países, vai estar lá na lei. Mas será que sempre isso é respeitado? Será que as pessoas aqui no Brasil, que é uma democracia, sempre respeitam o ponto de vista das outras pessoas? A liberdade que elas têm de pensar e de falar o que elas quiserem? Desde que, claro, o que elas falam não ofendam e não firam ninguém, não machuquem ninguém? Será? Nós sabemos que não. Que infelizmente, embora esteja na lei, nem sempre a liberdade de expressão é respeitada. E muitas vezes, em alguns países, até o próprio governo, que deveria garantir que a lei seja cumprida, é quem vai impedir essa liberdade. Tenta criticar o governo em algum país aí, que a liberdade de expressão lá é meio ruim. Ele vai prender você até, vai fechar o jornal, vai impedir que aquilo seja publicado, né? Então, mesmo que esteja na lei, alguns governos não respeitam essa liberdade de expressão. Já tem outros que nem têm liberdade de expressão. Então, você não pode ser contra o governo, você não pode ser contra aquela religião, você não pode ser contra um modo político, você não pode ser contra um modo filosófico. Você não pode expressar isso, como escrevendo em filmes, livros, né? Então, a liberdade de expressão nem sempre é respeitada, embora seja algo fundamental para a nossa própria liberdade. Faz parte da nossa liberdade poder pensar e se expressar livremente. Dentro dos países em que a liberdade de expressão, igual no Brasil, que nós temos uma razoável liberdade de expressão, ela tem dois lados. Primeiro, a falta de respeito de alguns, que não respeitam o modo de pensar das outras pessoas e xingam, ofendem porque não gostaram, né? E outro lado, que é o sensacionalismo. Nós vamos ver aqui embaixo, na apostila de vocês, tem expressões, a invasão, o sensacionalismo, a invasão de privacidade, assim por diante, que é o exagero da liberdade de expressão. O que é o sensacionalismo? É quando pega uma reportagem e tenta criar impacto, e tenta apavorar o povo, e tenta usar dessa liberdade de expressão para causar um choque na população. A própria invasão de privacidade, os paparazzis, que tem gente que não pode ir no mercado, que já tira foto, olha, fulano de tal foi no mercado assim, assim. O vereador não pode falar nada, que já estão em cima do vereador, e estão lá ligando, e estão olhando o que ele está fazendo, tirando foto de tudo. Liberdade de expressão exagerada. Chegou no quê? Numa invasão de privacidade. Muitas pessoas públicas não têm liberdade para quase nada, porque as outras pessoas não permitem, estão em cima deles, tirando assim a liberdade. O excesso de liberdade de uns, tirando a liberdade dos outros. Vamos pular a nossa página então, vamos para a próxima página. Vamos ver então alguns pensamentos filosóficos da época do Iluminismo, que foi um movimento filosófico que nasceu na França, que trabalhou muito a questão da liberdade, tá bom? Vamos ler juntos? Lá na página 12. Entre os séculos 17 e 18, desenvolveu-se na Europa um importante movimento intelectual e social, que ficou conhecido como Iluminismo. Os pensadores iluministas acreditavam muito nos potenciais da racionalidade humana e também da possibilidade do progresso dos indivíduos e das sociedades. Além disso, eles defendiam ardentemente a liberdade. Então esse trecho que eu li agora é um trecho importante, eu aconselharia vocês a riscarem, tá? Os pensadores iluministas acreditavam muito nas potencialidades da racionalidade humana.
Eles acreditavam que a razão humana era capaz de conseguir grandes coisas, de chegar a grandes conclusões. Que o homem com sua razão é capaz de construir e chegar à verdade, solucionar problemas, doenças e assim por diante, tá bom? Aqui embaixo nós vamos ter Rousseau, esse aqui é Voltaire. Rousseau e Voltaire. Repitam comigo. Rousseau, Voltaire, tá bom? Se alguém falar o nome deles errado, o tio vai ficar muito bravo com vocês. Então, porque a gente está estudando os filósofos e temos que, pelo menos, saber falar o nome deles direito. Rousseau e Voltaire, entenderam? Repitam 5 vezes se for preciso. Para o vídeo, fica repetindo aí, até aprender. Bem, o que Rousseau vai falar? O homem nasce livre, mas por toda parte a liberdade dele é presa. A sociedade, segundo ele, limita muito a liberdade do homem. São muitas regras, muitas leis. A gente pode ver invasão de privacidade. É uma limitação da nossa liberdade. Voltaire vai dizer assim: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo. Voltaire ele dava muita atenção à liberdade de expressão. Então, para ele poderia até não concordar com você, mas ele ia defender até a morte o seu direito de poder falar e se expressar livremente. Então, liberdade de expressão é algo muito importante. Não vai dar para a gente fazer a hora de filosofar, nós não estamos em sala juntos, né? Vamos lá para a página 13. Não vai dar para fazer isso aqui da página 13 também, porque a gente precisava estar junto para fazer isso aqui, para conversar e refletir, né? Sobre a hora de filosofar e sobre isso aqui. Vamos então para o finalzinho da página 13 aqui. Aqui no finalzinho da página 13, nós vamos ter alguns trechos da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi um documento escrito na França na época do Iluminismo, muito inspirado no Iluminismo, para não dizer totalmente inspirado no Iluminismo, principalmente em Rousseau, no pensamento de Rousseau. Vou ler para vocês o artigo 10 e 11 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e Cidadão. Ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo as opiniões religiosas, contanto que a manifestação delas não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. O 11. A livre comunicação do pensamento e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade e dos termos previstos em lei. Então, essa declaração é muito antiga, 1789, e ela então já colocava como princípio a liberdade, tá bom? Então aqui a gente tem um trecho dessa declaração escrita na França. Se a gente mudar a página 14, nós vamos ter mais 2 trechos. Agora da Declaração Universal dos Direitos Humanos, feita pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Isso já em 1948, se não me engano, que essa declaração, 1948. Vou ler para vocês 2 trechinhos dela também. Artigo 18. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Artigo 19. Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteiras. Então essa declaração é muito recente, mas ela está muito próxima da declaração antiga lá do homem e do cidadão feita na França. Por isso vocês vão fazer o número 1 e o número 2 dessa página aqui, 14, tá? Número 1 e número 2. Imagine conseguir viver na sociedade, sem liberdade, e fazer esse texto aqui. Eu acho que eu coloquei uma limitação, as páginas para vocês fazerem. Produzir, descrever, seria necessário na sociedade. Vocês podem fazer de 20 a 25 linhas esse texto, tá? O número 2. De 20 a 25 linhas. E eu vou contar essas linhas, tá? Não tenta passar o tipo atrás, não. Vamos lá na página 15, então? Página 15. Agora que a gente tem um trecho da Constituição Federal. Constituição Federal que vai falar sobre a liberdade. Leiam esse trecho depois, que é muito importante. Liga aqueles outros que a gente leu para trás, tá? E vocês vão fazer a letra A e a letra B dessa página, tá bom? Que é para você pesquisar na íntegra os artigos da declaração que a gente citou na página 13 e na página 14. Aqui na página 13 e na página 14, isso que eu acabei de ler, são trechos dessa declaração. O que vocês vão pesquisar? Vocês vão jogar na internet. Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vão procurar o artigo 10 e o artigo 11 e ler. Somente o artigo 10 e o artigo 11. Depois, Declaração Universal dos Direitos Humanos. E vocês vão procurar o artigo 18 e o artigo 19. Vão ler só esses 2 artigos também, tá bom? Que é enorme. A Constituição toda, a Declaração toda. Mas são só esses 2 artigos que vocês vão ler. Dessa e dessa aqui. E para fazer a letra A, perdão. Para você
e comparar as duas e ver qual é a relação delas, tá certo? Então vocês vão fazer a letra A e a letra B. Qualquer dúvida, perguntem o tio aqui no privado ou no grupo. Lembrando que essas tarefas que eu passei hoje, vocês podem me enviar hoje durante a aula ou na próxima aula. Só que as tarefas que vocês têm da semana passada e que vocês deixam me entregar na outra semana, vocês têm que enviar no meu privado no início da aula, nos 10 primeiros minutos. A partir do momento que eu fizer a correção da tarefa passada, eu não recebo mais a tarefa, porque passou. É tarefa de casa, já é para ter feito e me entregado. Então, vocês vão fazer ela nessa aula, ou então me entregar na aula que vem, nos primeiros 10 minutos. A partir do momento que eu fizer a correção no quadro, aliás, no quadro não, no grupo, eu não aceito mais. Tá bom, gente? Então essa foi a aula de hoje. Um grande abraço para vocês.